Campina Grande, terça-feira, 28 de abril. Hoje comemora-se o Dia da Educação e o Dia da Sogra. Eu quero fazer aqui uma recomendação para os genros e noras que gostam muito de fazer chacota, brincadeiras, às vezes até de mau gosto com a sua sogra. Lembrando que a sogra, muitas vezes, ela assume o papel de mãe. E então é bom evitar quaisquer que sejam tipo de brincadeira que às vezes machuca, ofende, denigre a imagem de uma sogra. Você deve estar agradecido a Deus porque foi ela que deu à luz a mulher que você tem ao seu lado como sua costela, a mulher que você ama, a mulher que você constituiu uma família. Então considere, prestigie, honre a sua sogra nesse dia da sogra. Você daria o maior e o melhor presente à sua sogra quando deixar de fazer brincadeiras de mau gosto com ela. Dentro de instantes, nós estaremos trazendo mais uma reflexão da Palavra de Deus. Você terá a oportunidade de ouvir o cantor e pastor de saudosa memória, Luiz de Carvalho, louvando a Deus com uma das suas músicas que inspira e nos encanta. Portanto, continue conosco. Deus tem uma bênção para a sua vida e para a sua família. Mas antes, eu quero fazer um apelo a você, internauta, telespectador que está conosco. Você pode nos ajudar orando para que este programa permaneça no ar. São passados 35 anos ininterruptos, graças às vossas orações. Mas também você pode nos ajudar a manter este programa no ar, ofertando com uma oferta generosa para aqueles que desejarem contribuir para que este programa permaneça no ar, para que esta chama continue acesa. Você tem aí abaixo do seu vídeo o número da nossa conta corrente, agência Banco do Brasil, 3331/meia dúzia, conta corrente 7.551/5. Eu só tenho que agradecer àqueles que orarem, àqueles que contribuírem para que este programa permaneça no ar. Quero deixá-los agora com esta belíssima música interpretada pelo cantor e pastor de saudosa memória, Luiz de Carvalho. Deleite-se com esta música. Como agradecer ao meu Deus o que fez por mim, bênção sem medida para provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser aqui, eu agradeço a ti. A Deus toda glória, a Deus toda glória, a Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim, com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim. Quero viver pra ti, tua vontade cumprir. Se algum louvor ganhar, quero entregar ao meu Salvador. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda glória, pelas bênçãos
gostaria de que você abrisse comigo agora para nós lêssemos. Eu vou ler vários textos. Está lá em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 22, aonde lemos: se alguém não ama o Senhor, seja anátema. E o versículo, e a última frase deste versículo, a última palavra desta frase é Maranata. Vamos dizer comigo? Maranata. Repitam comigo: Maranata. Outra vez: Maranata. Outra vez: Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Então, esta palavra que hoje deveria estar em evidência como uma senha, como nós quantas vezes nos encontramos, damos a paz do Senhor, éramos também para dizer Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque os dias estão realmente marchando, contribuindo, marchando para esse dia, esse grande acontecimento acontecer. Então, há duas partes nas Escrituras Sagradas que você encontra essa expressão Maranata. Esse texto que eu li para vocês, e lá no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículos 20, versículos 7, 12 e 20, em outras palavras, dizendo assim: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem. Essa expressão, não é o mesmo que ser Maranata. E você encontra isso lá no livro do Apocalipse. Amém. Ora vem, né? Venho sem demora. Ora vem, Senhor Jesus. Ou venho sem demora. Ou amém. Vem, Senhor Jesus. Principalmente no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia. Então opina-se que esta era a senha que os cristãos, quando se encontravam na rua, no comércio, na feira, onde quer que eles estivessem, viajando, chegando ou saindo de casa, era essa expressão, Maranata. A expectativa era essa, naqueles dias, e muitos cristãos vendiam as suas propriedades, para que realmente pudessem se preparar para este grande e glorioso dia. Hoje a gente está mais limitado a dar a paz do Senhor, não é? Porque após a ressurreição, como eu acabei de dizer, os cristãos com medo, os judeus ficavam trancados, e então Jesus, naquele reencontro com eles, sempre ao reencontrá-los, saudava-os com paz seja convosco. No grego, no Novo Testamento, essa palavra venho está no sentido de voltar, ou está voltando no gerúndio no nosso português. Quem é professor de português sabe do que eu estou falando. O que é esperando? É uma ação contínua. Deixe-me lhe dizer uma coisa para vocês entenderem isso que eu vou dizer. Quando a gente aniversaria, a gente canta parabéns para você, não é? A gente faz um bolo, acende uma vela lá e sopra. Não é assim que a gente faz? Pois bem, se fôssemos pensar direitinho, quando você faz aquela festa de aniversário com comes e bebes, faz um bolo, acende uma vela e sopra, aquele sopro tem um significado. Aquela vela é a sua vida acesa, e você está dizendo, está se aproximando o dia de eu terminar de existir. Estão entendendo? Quando você faz aquele bolo presbítero, Genildo, que a gente gosta de, né, depois de um culto, né, rola um bolo, como você costuma dizer, e acende aquela vela e sopra, ali é dizendo assim, eu estou deixando de existir mais um dia, a morte se aproxima. Eu não estou comparando isso, a morte, à volta de Jesus, mas cada vez que você passa um dia, uma semana, um mês, de um ano para o outro, esse dia está chegando, esse dia está se aproximando, não da sua morte, mas da volta de Jesus, aplicando aqui ao texto, essa aplicação que eu gostaria que você pensasse comigo um pouco. Então, quando aniversariamos, né, tantos anos quanto completamos aproximadamente, o que a gente está dizendo é, está se aproximando a hora de eu partir, pastor Germano, está chegando o dia, está chegando a hora, está se aproximando. Então, voltando aqui a essa passagem Maranata, ora vem Senhor Jesus, eu queria que você pensasse que isso também está ligado a cada momento que você está vivendo, cada dia, semana, meses e anos, a volta de Jesus está chegando. Por isso que nós encontramos, inclusive em todo o Novo Testamento, cerca de 318 vezes, a palavra que está relacionada à volta de Jesus, à vinda de Jesus,
a esta expressão Maranata. Não está a palavra Maranata, porque só aqui em 2 Coríntios é que você vai encontrar essa palavra. As outras é venho sem demora, né? Mas aqui é a única parte na Escritura que você encontra a palavra Maranata. Tem algumas traduções no livro do Apocalipse, lá no finalzinho, no último versículo 20, que fala Maranata, mas é apenas uma interpretação. Por que eu estou dizendo isso? É porque, meus irmãos, há duas palavras no grego, que elas falam da volta de Jesus. Eu já preguei aqui em outras ocasiões sobre isso, já falei, ilustrei, mostrei aqui, até no Data Show, tudo. As duas palavras, elas são muito conhecidas, é a palavra parousia, digam comigo, parousia, digam comigo, parousia, e a outra palavra é arpazo. Digam comigo, arpazo, tem que ser um som gutural mesmo, como quem está, quando você diz a palavra, escarrando, arpazo, essa é a expressão, essa é a pronúncia. A primeira palavra, parousia, está falando de vinda de Jesus, volta de Jesus, visivelmente, olho a olho, olho nu, parousia significa isso, e arpazo significa rapto, sequestro, arrebatamento. Essas duas palavras falam da volta de Jesus. Inclusive, há muitos textos na Bíblia para que você entenda o significado de cada palavra dessas. Por exemplo, você vai encontrar a palavra parousia em Atos capítulo 1, versos de 6 a 9. O texto é este, claro, que todo mundo conhece. Quando Jesus, até pastor Júnior parece que pregou na última semana, que ele pregou, falou sobre isso, foi exatamente, capítulo 1 de Atos, versículos 6 a 9, se não me falha a memória, se não me engano, ele leu exatamente isso. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Porque eles estavam esperando que Jesus reinasse como um governador, como um presidente da república, como um monarca, como um imperador. Era assim que eles esperavam. Eles não estavam fazendo uma leitura de um reino espiritual, mas de um reino físico. Aí eles perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas em que o Pai reservou para a sua exclusiva glória, autoridade ou glória. Mas recebereis, então ele diz aqui, ao poder descer sobre vós, semeis testemunho tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas nos versículos 9, que é o que eu chamo a atenção para vocês, a parousia, está aqui. E estando ditas estas palavras, verso 9, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem os encobriu dos seus olhos. Verso 10, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para cima, ou para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como o vistes. Aqui é parousia. Lá no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, diz que quando Jesus voltar, parousia, todo olho verá, como ele falou aqui em Atos, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Isso é parousia, grave isso que eu estou dizendo. Volta visível, na ida, vieram dois anjos, esse Jesus, os dois varões, este Jesus que agora estás vendo subir ao céu, do mesmo modo há de vir. Parousia, é isso aí, é visão visível, vendo, enxergando, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, e todo aquele confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Isso é parousia. Porém, antes da parousia, vem o arpazo, que é rapto, sequestro, arrebatamento. E aí você vai ver lá em Mateus capítulo 24, versículo 27, Jesus dizendo: como relâmpago sai do oriente para o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Isso aqui é arpazo. Você começa a se preparar para chover, você está assim de repente,
um relâmpago, com trovão, como ultimamente tem acontecido aqui em nossa cidade. Eu estava em Tavares, a gente viu isso numa noite de culto que a gente estava realizando. Terminamos o culto, de repente começou a fuzilar aqueles raios, que parecia que você estava em plena luz do dia, meio-dia, e mais ainda, tão forte era a claridade, tão forte, que parecia aquela iluminosidade de uma solda elétrica, daquela mesma cor, e é rápido, é fuzilante, ninguém espera, é rápido de repente. Então, Mateus 24, 27 está falando de harpazo. Jesus comparou um relâmpago que fuzila, ninguém está esperando, de repente sai o cisco no céu, o risco do fogo, né, da eletricidade naquele momento. Lá em 2 Pedro capítulo 3, versículo de 1 a 12, o apóstolo Pedro está falando também do harpazo. Como assim, pastor? Ele disse que Jesus, lá em Pedro, ele disse que Jesus virá como um ladrão. Você sabe a hora que o ladrão vai lhe assaltar? Ou arrombar a sua casa, ou roubar o seu relógio, ou roubar o seu carro quando você está... Ninguém sabe. A gente, quando menos espera, fomos roubados. Então, Jesus falou isso também lá no Evangelho de Mateus capítulo 24, Evangelho de Lucas 21, e aqui também no texto que eu estou citando para vocês, em Pedro, ele fala sobre isso. Inclusive eu faço questão de ler essa passagem que é muito importante, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Abram bem os ouvidos para ver que aqui está falando do harpazo. Amados, esta agora é a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida. Não estava falando para a gente desinformada não, estava falando para a gente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos nossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Desde que eu me entendo de gente, vocês dizem que Jesus vai voltar, e até agora são passados mais de 2000 anos e ele não voltou ainda. Onde está o cumprimento das suas promessas, da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Verso 5: porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, os quais surgiram da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a percorrer. Então ele faz uma afirmação aqui de como foi a obra da criação, para que todos lembrassem que isso aqui aconteceu, isso é real, isso é verídico, pela qual veio perecer o mundo, dilúvio, daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Veja o versículo 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, e sim que todos cheguem ao arrependimento. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. E aí ele vem falando, e mais adiante ele diz: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se derreterão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas vão ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Isso aqui, Pedro era um pescador. Ele está falando de uma terceira G mundial,
que será destruída com armas atômicas. O que aconteceu em Nagasaki e em Hiroshima foi uma simulação daquilo que vai acontecer mundialmente. Vocês sabem por que os Estados Unidos e Israel estão lutando contra o Irã? Israel está lutando pela sua sobrevivência. E os Estados Unidos, embora haja outros interesses por debaixo dos bastidores, por debaixo dos panos, é para que o que o Irã está querendo fazer com Israel, de destruí-lo, de riscá-lo do mundo, do mapa do mundo, eles, se tiverem a oportunidade de ter ogivas nuclear para construir uma bomba atômica, não é só contra Israel, não é só contra os Estados Unidos, é contra o mundo inteiro. Então Israel está servindo de bucha de canhão. Desculpe eu estar usando essa expressão. É que ninguém, dentro dessa engenharia política, geopolítica, não enxerga isso. Mas eu tenho ouvido muitos cientistas políticos, gente que realmente descreve o que é que está por detrás desses bastidores. Seria uma terceira G mundial. Ano passado, quando nós estivemos em Israel, o arqueólogo que nos acompanhou como guia turístico, mais ou menos uns 20 metros abaixo do solo, onde tem aquele piso do Muro das Lamentações, ali tem 20 a 30 metros de profundidade, onde a gente pisou no local, nas ruas, por onde Jesus usou seus pés andando subterraneamente falando, porque na época tudo foi soterrado, hoje é tudo soterrado. E chegamos na parte mais profunda do alicerce daquele Muro das Lamentações. Vocês imaginem, aquele Muro das Lamentações não é alto? Vocês imaginem a profundidade que tem. E nós andamos lá. E teve um momento que ele chegou numa certa região, havia toneladas de pedras enormes. E ele colocou a mão assim numa daquelas pedras e disse: se por acaso Israel tentar ultrapassar essa parede aqui dessa pedra para lá, isso estoura uma terceira grande guerra mundial. E se for de lá para cá, também acontecerá o mesmo. Isso aqui é um limite. Aquela pedra, uma pedra pesando não sei quantas mil toneladas, com 70 metros de uma pedra enorme, 70 metros de extensão. E ele disse: essa pedra aqui, ai de nós se ultrapassarmos daqui para lá ou de lá para cá. Israel está sendo atacada e faz um contra-ataque, porque se Israel não fizer o que está fazendo, será destruída, deixará de existir. Isso não pode acontecer, porque as profecias todas falam que Jesus vai reinar no milênio, lá em Jerusalém. Jerusalém será a capital do mundo. Isso não pode acontecer. Por isso que lá no livro de Jó, capítulo 42, ele expressou essas palavras nos versos 1 e 2: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Satanás é tão atrevido que ele, mesmo sabendo que isso não vai acontecer jamais, mas ele insinua os homens, ele insinua as nações. Inclusive está agora para entrar outros países aliados ao Irã, porque não houve acordo de ontem para ontem, não houve acordo. Tentaram sentar à mesa e voltaram, tanto o vice-presidente dos Estados Unidos da América do Norte, como o do representante lá do regime revolucionário do Irã, voltaram sem nenhum acordo feito. A guerra vai arrebentar novamente. Foi apenas uma pausa. E possivelmente vai entrar agora outros países, como a Turquia, possivelmente a Turquia. Aqui é o pastor Jailton Barbosa, presidente da OMEB, Conselho Estadual da Paraíba, e queremos juntos celebrar com muita alegria o 35º aniversário do programa Opção para a Vida, um projeto que tem sido um instrumento de Deus na transformação, na esperança e restauração de inúmeras vidas ao longo de sua trajetória. Sob a liderança do pastor João Bosco Moraes, este trabalho tem se firmado como um verdadeiro baluarte, sustentando com fé, dedicação e amor aqueles que mais necessitam de cuidado, direção e um novo recomeço. Com a sua missão, tem ultrapassado barreiras, resgatando vidas e promovendo dignidade por meio de princípios cristãos sólidos.
Parabenizamos toda a equipe, colaboradores e voluntários que fazem este programa Opção para a Vida, com um gesto de amor que contribuíram para que este projeto alcançasse com êxito, com relevância e impacto em toda a sociedade. Nós, como OMEB, homenageamos e queremos felicitar ao pastor João Bosco Moraes pela realização do programa Opção para a Vida. 35 anos de conquistas e realizações. Que Deus continue abençoando este ministério, fortalecendo sua liderança e ampliando ainda mais, dando frutos desse trabalho tão nobre, que é um programa que tem realmente edificado muitas vidas. Parabéns pelo 35º aniversário do programa Opção para a Vida. Fica a nossa saudação em nome de todos que fazem a OMEB Paraíba. Eu quero agradecer a você, internauta, telespectador da TV Master, que esteve conosco após ouvirmos esta palavra, e ao mesmo tempo lembrar a todos que ainda não receberam o seu marcador de leitura da palavra de Deus. Inclusive, aqueles que estão conosco poderão adquiri-lo. Você que reside em Campina Grande, vá ao nosso templo em um dos dias de culto. Terças-feiras, oração. Quinta, doutrina, estudo bíblico. Aos domingos, pela manhã, às 9 horas, escola dominical. Ou à noite, às 18 horas. Aí você vai receber este lindo marcador de leitura. É um brinde, é uma cortesia de nós que fazemos o programa Opção para a Vida. No verso, você tem um calendáriozinho para marcar o dia e a leitura que você está fazendo e, ao mesmo tempo, lembrar de orar pelo programa Opção para a Vida. Não deixe esta chama se apagar. E aí você poderá recebê-lo gratuitamente. Você que reside em João Pessoa, passe lá na TV Master, o canal TV Master, a portaria. Você vai ter a recepcionista que vai estar lhe entregando este lindo marcador de leitura. É uma cortesia da gráfica matriz Presbítero Genildo da nossa igreja. Todos os anos ele faz isso aqui, presenteia, é uma oferta que ele sempre faz para todos os nossos, como incentivo para os nossos mantenedores, nos ajudar a manter o programa Opção para a Vida no ar. Agradeço a todos que estiveram conosco. Nós vamos encerrar mais uma vez ouvindo esta belíssima música interpretada pelo cantor e pastor de saudosa memória, Luiz de Carvalho. E até amanhã, se Deus assim nos permitir. Companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar, e já dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixes só no caminho. Ajuda-me até chegar. Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz
Salvador. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, meu Salvador.